A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando em mais uma escola bíblica aqui da igreja de Itapevi, da IAP Itapevi, nessa série de lições, lição de número 6, a igreja e a cidade. Hoje a igreja e a cidade, lição de número 6, dessa série de lições, uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. Então hoje, dentro do desafio da missão urbana, nós vamos ver a igreja e a cidade. Lembra-se que nós já vimos duas lições passadas, né? Que fala o Cristo, o cristão e a cidade. E ainda nós vimos mais atrás, Cristo e a cidade. Agora vamos ver a igreja e a cidade. Vamos ver isso. Então o objetivo dessa lição, né? A igreja e a cidade, é refletir sobre as frentes ministeriais que nos ajudam a ser uma igreja para a cidade, mantendo o equilíbrio, ao mesmo tempo valorizá-la e confrontá-la. Então esse é o objetivo, né, do equilíbrio da cidade, do cristão e a cidade, como manter esse equilíbrio, ao mesmo tempo valorizá-la e confrontá-la. Lembra que na lição passada nós trabalhamos na questão do apreço pela cidade. Mas antes de nós começarmos, né, então você curte o vídeo aí, se inscreva no canal da IAP, né, também no canal da IAP YouTube, também se inscreva para receber as notificações no Facebook, tá? Então, dando continuidade aqui, a igreja e a cidade, nós temos o objetivo, que é refletir sobre as frentes ministeriais que nos ajudam a ser uma igreja para a cidade, mantendo o equilíbrio, ao mesmo tempo valorizá-la e confrontá-la. Então nós vamos partir do texto base, né, lá da primeira carta aos Tessalonicenses, né, a carta de Paulo, né, que ele fala assim no capítulo 1 da primeira carta, capítulo 1, verso 8. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Então nós vamos trabalhando hoje na primeira carta de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e mais alguns versos, tá bom? Então vamos recordar um pouquinho na questão da igreja e da cidade, né? Então, a visão bíblica sobre a cidade não é nem hostil, nem romântica. Nós vemos lá na primeira série de lições, citando o pastor Tim Keller, ele fala assim, exatamente assim. Vamos lá. Na página 8 da primeira lição, fala assim: nas Escrituras temos a cidade apresentada de maneira positiva e negativa. Ela pode ser tanto uma estrutura positiva, um lugar de refúgio, como um instrumento que intensifica a rebeldia humana. A cidade na Bíblia tem a natureza dupla. É como uma lupa que destaca o melhor e o pior no ser humano. Então aqui nessa nota dessa lição fala que a Bíblia não tem uma visão romântica, ela tem uma visão dupla, mas não romântica. Assim a igreja, né, buscando esse equilíbrio, ela deve ter um equilíbrio, né, da cidade, vivendo no meio da cidade, ela não pode nem ter uma urbanofobia, né, medo da cidade, nem urbanofilia ou idolatria da cidade. Por um lado, alguns cristãos veem a cidade como uma ameaça para a fé, né? E por autopreservação, isolam-se do mundo e vivem alienados. Então, as pessoas, dentro do seu contexto rural, né, evitam ir para a cidade, né? Falam para as pessoas não viverem na cidade, porque tem um medo da cidade, porque lá tem o pior do ser humano. Algumas vezes ele é multiplicado, ele é hiperdimensionado, né? E aqueles que não percebem o mal nenhum na sociedade contemporânea ou na cidade e absorvem seus valores, né? Isso é muito importante, né? Isso está acontecendo mais hoje. Hoje é o maior perigo para as igrejas, embora tenha muitas pessoas ainda no urbanofobia. A urbanofilia hoje é mais patente, assim, né? Bem mais firme. Por um lado,
essas pessoas que não percebem o mal na sociedade contemporânea, absorve seus valores, né, com pouquíssimos ou nenhum filtro, né? Hoje as pessoas não filtram. Por amarem tanto a urbanização, supervalorizam, né, a cultura que é moderna que se está aí, né? Então, tanto um quanto o outro são prejudiciais para a missão da igreja na cidade. Então, a missão da igreja não pode ser atrapalhada por essas duas visões, né? Por essas duas visões. Então, nós vamos estudar tentando buscar um equilíbrio com base nas Escrituras Sagradas, com base no Evangelho de Jesus. Vamos buscar esse equilíbrio da cidade, né? Lá na cidade. Então, como já falei, à luz de 1 Tessalonicenses, nós vamos procurar ver uma visão bíblica, né? Uma visão bíblica da cidade, uma perspectiva que a Bíblia tem da cidade, né? De acordo com esse povo, esses irmãos lá de Tessalônica, né? Então, aqui na igreja de Tessalônica, nós vimos assim que essa igreja, ela não vivia nem para si mesma, antes ela precisava ser uma igreja fiel, né? Fiel à missão que recebeu do seu Senhor e atuar com relevância, né? Ela não deve viver para si mesma, viver para a sua subsistência, né? Mas ela deve ser fiel ao chamado que recebeu do Senhor e atuar na cidade com relevância, né? Com relevância em seu contexto, né? Desenvolvendo o sacerdócio cristão, que foi que Tessalônica desenvolveu. Lá no capítulo 4, verso 18, diz assim, capítulo 4, verso 18. Portanto, console uns aos outros com essas palavras, depois de terminar a carta. E no verso 11 do capítulo 5, portanto, console uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Então, é uma cidade que ela trabalhava na autoedificação, ela se edificava, mas ela, ao mesmo tempo, ela se expandia. Então, para que a igreja possa viver, né, essa missão, nós vamos ver, de acordo com o proposto por essa lição, a igreja e a cidade, vamos trabalhar aqui 4 frentes ministeriais, 4 frentes que a igreja deve trabalhar para que ela não perca, né, para não perder a visão, né, não perder a fidelidade do seu ministério. Então, a primeira frente que a igreja deve ter, né, é a sua conexão com Deus. Ela nunca pode perder a conexão com Deus. E como a igreja tem conexão com Deus? O que leva a igreja, qual os momentos diários que levam a igreja a conectar-se com Deus, né? Ela era uma comunidade de adoração. Adoração ao Deus vivo. Não é só adoração, né? Porque a pessoa pode falar adoração e adorar qualquer não. Ela era uma comunidade que se conectava com Deus, adorando o verdadeiro Deus. Paulo fala lá no verso 9 do capítulo 1, né, que fala assim, o tema, deixando, no meio de vocês, como vocês deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então aqui, aquela igreja deixou os ídolos, saiu dos ídolos, vocês deixaram os ídolos para seguir e servir o verdadeiro Deus. Então, a da lição está na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eu li aqui NAA, nova versão atualizada. Então, era uma igreja que buscava servir ao Deus vivo. Ela se conectou com Deus através da adoração. Era um meio que eles se conectavam com Deus, né? Ao ouvir o evangelho, né, eles abandonaram o paganismo e tornaram-se cristãos vibrantes, né? Então a adoração desses cristãos tessalonicenses era transformacional. Ou seja, era um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida das pessoas. Então, o modo como eles adoravam, como eles serviam a Deus, né? Vamos falar aqui, hoje o pessoal fala muito sobre adoração. O pessoal reúne na igreja, tem um monte de música
e louvores e acha que é isso que é adoração a Deus, só se baseia nisso. Não, a maneira como eles viviam, né? Eles serviam, eles seguiam e serviram ao Deus vivo, porque toda a vida deles era uma vida de adoração ao Deus vivo, porque eles abandonaram o paganismo. Então, tanto individualmente como coletivamente, eles celebravam, né? Semanalmente eles celebravam ao Deus vivo, demonstrava a sua maneira de viver. E essa maneira deles viverem, deles cultuarem a Deus, né? A todo instante, essa maneira tornou-se um poderoso testemunho para a salvação das pessoas. Então, o culto público deve ser valorizado por todos, e conduzido de forma que faça sentido a todas as pessoas presentes. Né? Então, o povo de Deus é chamado para adorar em meio às pessoas que não conhecem, para que esses se voltem para Ele, para Deus. Então, o povo de Deus, na sua forma de adorar, na sua forma de cultuar a Deus, ele deve ter uma maneira de transformar também a sociedade. A ideia de adoradores transformados transformarão o mundo para si. É isso que dá os Salmos 96. Então, pessoas, adoradores transformadas que transformam o mundo para o Senhor, né? Então, isso não é como as pessoas acham, né? Vou montar um grupo de louvor, adoração, como se fosse mais uma versão gospel para trazer isso. Depois que se conectar com Deus, uma maneira, né, além de se conectar com Deus, aí faz toda isso aqui, a próxima frente ministerial vai fazer toda a diferença entre aqueles que só cantam, né? Só cantam, pulam, fazem isso, aquilo, outro, e fala que é adoração, vai fazer toda a diferença, porque uma frente ela não pode viver sem a outra, né? Conexão com Deus tem que ter conexão com o Evangelho, né? A igreja de Tessalônica é uma igreja chamada para ser a comunidade da verdade. Não a comunidade apenas do entretenimento, da diversão, né? Mas é uma comunidade da verdade, né? Então, nessa frente ministerial, a igreja serve a missão de Deus na cidade com o ensino da palavra. Né? O ensino da palavra é muito importante. Então, o mecanismo transformador da igreja para a cidade é o evangelho, é as boas novas, como aconteceu com os habitantes de Tessalônica, como nós estamos falando aqui, né? Lá eles receberam a pregação do apóstolo Paulo com o poder de Deus, né? Com o poder de Deus. Vamos lá, com plena convicção da palavra de Deus, que atua diferentemente e eficientemente na vida dos que creem. Então, aqui no verso 5 do capítulo 1, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês. Então, quando fala não só em palavra, quer dizer, não foi só apenas um ensino intelectual, mas foi um conhecimento completo da palavra de Deus. E no verso 13 do capítulo 2, diz assim: temos mais uma razão para insensamente dar graça a Deus, é que vocês receberam a palavra de nós, ouvindo que é de Deus. Vocês acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, né? A qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, a palavra de Deus, o evangelho de Deus pregado com convicção, pregado no poder do Espírito Santo, vai fazer convertidos, vai fazer pessoas regeneradas, né? Vai fazer pessoas que serão transformadas, porque a função da palavra de Deus é essa. A palavra de Deus transforma. Aqui nós vemos a diferença entre aquelas pessoas que apenas cantam, né? Fala que tem uma conexão com Deus, e aqueles que têm uma conexão com Deus porque foram transformados, né? Porque tiveram uma conexão, uma ligação com o Evangelho. Primeiro, ligação com Deus, ao mesmo tempo uma ligação com o Evangelho, porque você não pode conhecer a Deus sem conhecer o Evangelho, tá certo? Então, Paulo e Silas, nessa cidade de Tessalônica, né? Eles pregaram, né? Ensinaram as Escrituras. Como acontece a citação lá em Atos, né? Vamos ver, Atos 17, foi lá que fala sobre o Evangelho chegando em Tessalônica, né? Lá capítulo 17 de Atos, né? Aqui a carta, já de muito tempo, mas aqui como o Evangelho chegou lá. Então,
Atos capítulo 17, Paulo e Silas em Tessalônica, né? Então vamos ver lá. No verso 3 e 4 diz assim: expondo, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Então vamos lá. Verso 1. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Então ele expôs essa Escritura. E ao expor a Escritura, está expondo o Evangelho, desde a revelação do princípio, né, lá falando sobre o Messias prometido e demonstrando que Jesus era o Messias. E qual foi o resultado? Pessoas foram mudadas, pessoas foram transformadas, porque ele não chegou lá e ficou assim: vou trazer uma coisa legal para vocês, vou fazer um sorteio para vocês, vou fazer um programa legal para vocês. Ele expôs as Escrituras, ele colocou o Evangelho, ele provou que Jesus era o Cristo através das Escrituras. E qual foi o resultado, né? Que a maior ênfase do verso 8, né? Verso 8 do capítulo 1, né? Qual foi o resultado que fala lá? O resultado é que, porque a partir de vocês, a palavra de Deus repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. A fama deles, o trabalho deles espalhou de tal maneira que Paulo falou: o que vocês estão fazendo, o que vocês são, está patente, é testemunho de todas as pessoas sabem, né? Todas as pessoas veem, né? Tanta versão aqui da lição que fala assim, repercutiu, né? Repercutiu, a minha versão também diz assim, da NA, né? A mesma palavra, repercutiu. O que quer dizer repercutiu, né? Ele ressonou, né? Da palavra que estava retinindo, né, como fosse um eco. O que eles fizeram em Tessalônica, né, foi como uma voz que saiu espalhando redundantemente, retinindo, foi longe aquele som, as obras que eles estavam fazendo. Então, assim, a palavra grega usada nessa passagem é exeketai, expressa a figura que Paulo usa, que é a palavra de Deus, né, que a palavra de Deus está retinindo a partir deles como o som de um sino, né? Ouve o barulho e de longe você escuta, né? Quantas cidades foi atingida por eles, né? Quantas cidades, né? Repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, em todos os arredores, né? A conexão com Deus, a adoração com Deus, a conexão com o Evangelho. Quando o verdadeiro Evangelho é pregado de maneira coerente, de maneira sábia, sem nenhum enrosco, né, sem nenhum nada que atrapalhe, né, sem tentar esconder as verdades do Evangelho, é uma palavra que naturalmente vai repercutir, né? Então esses novos convertidos, né, cheios da graça de Deus, maravilhados com a transformação, com a nova visão de mundo que eles tiveram, né, ao ser, podemos dizer assim, usar até a palavra de Paulo aos Efésios, né, que foram transportados das trevas para a luz, e eles contentes, felizes, porque eram mortos e agora estavam vivos, né? Naturalmente eles foram levando essa mensagem, e essa mensagem foi transformando as pessoas, né? A mensagem do Evangelho é isso, ela vai se apresentando, vai levando as boas novas, né? E vai caminhando. Haja visto lá em Atos, após a fuga do povo, dos cristãos, né? Do povo lá de Jerusalém, por causa da perseguição, eles foram caminhando, e foram pregando o Evangelho, e chegou a algumas cidades.
primeiramente começaram a falar para judeus, mas alguns foram lá e começaram a falar para gregos também. E chegou em várias cidades, né? E inclusive até na cidade que foi Antioquia, onde levou a ter Paulo, Barnabé e depois junto a Paulo com Silas, a pregar o evangelho, a viagens missionárias, né? Então, se nós temos uma conexão com Deus, né, uma ligação com Deus através da nossa adoração, e nós temos uma conexão com o Evangelho através da verdade do Evangelho, agora para nós anunciarmos o Evangelho, anunciarmos a Deus, nós temos que começar o quê? A ter uma conexão conosco, né? O Espírito Santo veio para isso, para nos tornarmos um só corpo, não? Entendeu? Então, lá em Tessalônica, né, além da adoração e da verdade, e a igreja, era uma igreja chamada, como já até falei aqui, já citei alguns versos, a ser uma comunidade de comunhão. Comunhão. É uma igreja que Paulo sabia que era uma igreja que cuidava um dos outros. E Paulo falava assim, ó, no verso 3, a primeira parte do verso 3, ele diz assim: quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, seus atos em amor. Seu trabalho fiel, seus atos em amor. Então era uma igreja que tinha um trabalho fiel, um trabalhar para si mesmo. Eram fiéis a Deus e os seus atos eram em amor. Né? Então os verdadeiros seguidores de Cristo, né? Os verdadeiros seguidores de Cristo, não apenas se conectam com as pessoas, com as pessoas, com Deus e com o Evangelho, mas eles se conectam entre si. Geralmente as pessoas pregam o Evangelho, né? Pega, ó, vou conectar você com Deus, vou conectar você com a verdade, com o Evangelho. Não, mas para me conectar as pessoas com Deus e as pessoas com a verdade, eu tenho que me conectar com as pessoas. Tem que criar esse sentido de comunhão, de comunidade, né? A minha versão aqui diz assim: lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé, né? Da operosidade da fé que vocês têm e na dedicação do amor. Então, uma fé era uma fé que é uma fé que eu fazia, que construía, que trabalhava, fazia, produzia frutos, né? Era uma fé operosa, né? Operosa, que operar, que fazia, que trabalhava, né? Então essa igreja missional, né? Ela enxerga a vida cristã e o ministério de uma perspectiva missionária, né? Que é o quê? Amar os perdidos e levá-los em todas as considerações. Lembra que nós vimos lá na lição da semana passada que falar que nós temos que ter apreço pela cidade. Ali está ensinando como nós temos apreço pela cidade. Mas aqui está sendo de modo particular. Nós devemos ter apreço para as pessoas, né? Então, uma igreja acolhedora, forte, ela vai trabalhar e ela vai ter um apreço para as pessoas. Ela quer levar as pessoas, os perdidos, levar as pessoas não cristãos a ter encontros com Deus, podemos dizer assim, a terem a mesma experiência gloriosa, salvadora que eles tiveram. E nós já vimos que dentro de um mundo urbano, de uma sociedade urbana, embora as pessoas estão tudo juntas, né? As pessoas se sentem muito sozinhas, né? As pessoas se sentem isoladas no meio de muita gente. Então, hoje a igreja ela tem que ser e ela já é, e ela tem que buscar mais desenvolver isso, porque ela é a referência de comunidade, ela é a referência de comunhão. Em nenhum outro lugar, né, a comunhão pode ser desenvolvida de maneira tão verdadeira. Em outros lugares é muito artificial. Nas comunidades de interesse, nas comunidades virtuais, são bem assim superficiais. Somente com a palavra de Deus a igreja pode criar essa comunhão perfeita, essa comunidade perfeita, tendo conexão com Deus, conexão com o Evangelho, que é uma ligação, conexão com as pessoas. Nós devemos ter uma conexão com o futuro, porque a igreja também ela é a comunidade da esperança. E nesse momento que nós estamos passando, né, que é essa quarta frente ministerial, a igreja tem que levar a esperança. Porque a igreja, interessante que a igreja, Paulo já fala lá em Romanos, ou Corinto, né, que
Se nós esperássemos apenas só nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis, né? Mas lá em Tessalônica, eles levavam não só a esperança desta vida, mas a esperança firme e segura no Senhor Jesus. Tanto que nós vemos nas cartas de Paulo aos Tessalônicos que mais fala da volta de Jesus. Né? Fala muito da esperança de Jesus voltar, do retorno do Rei, do retorno de Jesus. Né? Que nós podemos viver nessa vida, mas o mais importante é nós aguardarmos a volta de Jesus. Então somente essa esperança, né, juntamente com a fé, com o amor que os cristãos levam, que nós podemos realmente viver uma vida mais agradável diante de Deus e mais satisfatória para nós também. Né? Então a comunidade de Tessalônica estava com o pé na terra, mas com o olho no céu. Ela servia no mundo, né? Servia, mas aguardava a glória do céu. Afinal de contas, como Paulo lembrou, como falei, né? Aqui no verso 10, Paulo fala assim: vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem ressuscitou, volte do céu. Né? Volte do céu. Então, a carta começa assim, apontando para a esperança para a volta de Cristo. Para a volta de Cristo, né? Até no verso 3, onde fala da obra, da operosidade, da fé, da dedicação, do amor, era firmado na esperança que eles tinham em nosso Senhor Jesus. E qual era a esperança? Do retorno dele. Então, essas são as quatro frentes ministeriais que a igreja tem que ter na missão, né? Ao servir as pessoas, ao ajudar as pessoas. Conexão com Deus, conexão com o Evangelho, que é com a verdade, é conhecer, conexão com Deus verdadeiro, né? Hoje a palavra de Deus está muito assim, genérica em muitas coisas. Muita gente fala, eu estou conectado com Deus, né? E tem gente que acredita, né? E às vezes até a própria pessoa acredita que está conectada com Deus, quando na verdade não está. Conexão com Deus, conexão com o Evangelho, conexão verdadeira com as pessoas e conexão com o futuro. Esperando o futuro. Nesse momento de isolamento, de doença, de tantas mortes, nós devemos ter uma conexão com o futuro, né? E quando nós tivermos a conexão com o futuro, nós vamos poder fazer o quê? Vamos agir melhor neste mundo, né? Então agora a aplicação, duas aplicações para nós estarmos encerrando, que é o nosso tempo de agir. Nós, primeiramente, como somos uma igreja para a cidade, né? Como diz o verso aqui, Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerce, que não pode ser destruída, a cidade de Deus, é essa cidade, né? Mas nós aqui, nós temos que reconhecer os potenciais da cidade, né? Somos uma igreja para a cidade, vamos reconhecer o potencial urbano. Nós temos muita facilidade, né? Facilidade de pregar o evangelho, de falar para as pessoas, né? Nós não estamos isolados. Lembra aquelas cidades de Tessalônica? Várias cidades ali próximas a ela ouviram o evangelho. Várias cidades, né? O testemunho se espalhou. Então, na cidade, embora há o isolamento, muitas vezes, todo mundo junto, e o isolamento comunitário, né? O isolamento social, mas quando algo traz um impacto muito grande na vida das pessoas, é facilmente espalhado, é facilmente comunicado. Então a igreja precisa de novo despertar esse potencial, né, nela mesmo, de ter uma vida transformada por Deus, realmente uma vida operosa em Deus, para que ela repercuta, né, que retinindo o Evangelho de Deus, como um sino tocando longe, e de longe você ouve, né? Então nós somos uma igreja para a cidade, né? Então nós vamos reconhecer o potencial urbano, né? E aqui é o mais difícil, né? Mais assim, que nós ficamos assim, como fazer isso, né? Somos uma igreja para a cidade, nós vamos confrontar a idolatria urbana, né? A idolatria urbana é uma coisa que às vezes nós ficamos tão imersos na cidade, né? E há tantas coisas na cidade, inclusive aquelas pessoas que supervalorizam a cidade, o meio urbano, que facilmente são cativados, né? Nós vemos que na cidade a idolatria, né? As tentações, elas são multiplicadas e muitas coisas atraem
parece bonita. Então, ser uma igreja para a cidade é redimir a cultura. E redimir a cultura e desafiar seus valores, contrário aos princípios cristãos. Né? Ao redimir a cultura, né, é transformar a cultura, né, que é contrário aos valores cristãos. Muitas vezes as pessoas querem valorizar, quer transformar, né, a cultura, né, em vez de confrontar a idolatria, eles valorizam a cultura criando modelos, né, abaixo do padrão da cultura, modelos gospel. Né, a versão gospel de valores deturpados. A igreja está cheia de igrejas, cheia de pessoas, né, que tem essa visão. Eu vou o quê? Eu vou criar uma versão gospel, né, dessa cultura anti-Deus. E só para tentar levar o evangelho para que as pessoas não percebam, né, para que as pessoas sintam a vontade, não precisa romper totalmente, né, ver as pessoas. Eu não vou romper totalmente, então eu vou criar uma versão, né? Mas, como a Bíblia sempre fala, é preciso manter um equilíbrio saudável. Não fugir da cidade, né? Não fugir da cidade, ter um apreço pela cidade, ter um amor pela cidade, mas não supervalorizar, porque os valores dela, muitas vezes a cultura, teve momentos no passado que alguns, o cristianismo, né, a cristandade, homens de Deus contribuíram muito para a cultura, mas principalmente hoje, onde depois de um tempo que os cristãos abandonaram, né, os valores culturais, deixaram de influenciar, o que tem de bom aí na cultura, ainda muita influência da sociedade ocidental, judaico-cristã, mas hoje muito do que é produzido na nossa cultura, né, nós temos que tomar cuidado, é uma cultura anti-Deus, porque pessoas que estão trabalhando para desvalorizar, para tirar da mente das pessoas os valores de Deus. Né? É uma coisa que é um debate muito forte, muito grande, o que existe hoje, esse debate sobre o que a igreja pode aproveitar da cultura, o que não pode, é porque muitas coisas que é produzido na nossa cultura, ela está na sua gênese, o anti-Deus. Então não temos, às vezes, condições de recuperá-la, né? Nós temos que criar uma cultura que confronte essa cultura, né? Essa cultura anti-Deus, tá? Então, nós como igreja, nós devemos falar a palavra de Deus, né? Falar como uma igreja para a cidade, nós devemos confrontar a idolatria urbana, e eu posso dizer, assim como Elias confrontou, né, lá em Israel, os profetas de Baal, né, nós devemos confrontar. Ele foi lá, confrontou e falou, isso é de Deus, isso não é de Deus. Né? Servir ao Senhor e não servir aquilo, tá certo? Então, nosso compromisso missional está em cima dessas 4 frentes ministeriais. Nós devemos desenvolver a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a verdade no Evangelho, não aquilo que eu quero, não há um Evangelho seletivo de verdades seletivas, né? Mas todo o Evangelho, eu tenho que me conectar com as pessoas, com todas as pessoas em comunidade, não aquelas pessoas que da minha preferência, do meu grupo preferencial, das pessoas que falam que eu gosto de ouvir, e levar a todas as pessoas uma esperança do futuro. Não tem vergonha de falar, a única esperança é Jesus e está na volta dele, tá? Estamos terminando aqui, mas essa lição número 6 sobre a igreja e a cidade, né? Como falamos no início, vai lá nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, se inscreva no nosso canal, dá um joinha lá, um like, para que você possa receber, ative as notificações para que você possa receber todas as vezes que nós entrarmos no ar com a escola bíblica ou o culto, né? E assim nós possamos, né, ajudarmos o Evangelho, né, ajudarmos as pessoas a ter um encontro saudável com Deus, tá bom? Fiquem a todos na paz do Senhor Jesus.